Olá, pessoas! Estou aqui mais uma vez para um bate-papo com vocês a respeito de um tema sugerido. Esses dias coloquei uma caixinha de sugestões para que vocês mandassem para a gente conversar. E uma das pessoas respondeu que gostaria de saber sobre a empatia e o respeito ao lugar do outro. Primeiro, para responder sobre isso, eu vou usar a linhagem teórica ao qual eu sigo da psicologia, que é da abordagem humanista. E o psicólogo que criou essa abordagem, ele se chama Carl Rogers. Ele é um psicólogo norte-americano que defende sobre a abordagem centrada na pessoa e ele traz um conceito muito bacana a respeito disso. Ele fala sobre a compreensão empática. O que significa isso? É você enxergar o mundo como o outro vê. Nada mais é do que a prática mais pura de empatia. Hoje nós temos alguns conceitos que circundam por aí. Algumas pessoas falam que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sim, bacana. Porém, empatia vai muito além. Vai muito além do que somente se colocar no lugar do outro. Porque enxergar o mundo como a outra pessoa o vê, que Carl Rogers diz, acredito que é um exercício que nos demanda mais esforço, porque nós estamos muito imersos no eu. Eu sou muito importante, eu sou mais importante do que essa pessoa. Eu e eu. Então, assim, às vezes sou um pouco egoísta, né? Eu sei que nós devemos nos valorizar, mas nós também temos que ter essa preocupação com o outro. O que as pessoas têm nos falado? Eu gosto muito de usar um exemplo que as pessoas nos falam a qualquer momento, seja num ponto de ônibus, seja andando por aí. Já aconteceu muito comigo. Às vezes eu tô andando assim no centro e aí uma pessoa que mal me conhece, às vezes estou num ponto de ônibus, começa a conversar. E ali ela começa a expor questões sobre a vida dela sem nem me conhecer. E olha que eu não ando espalhando por aí que eu estou na psicologia não, viu? Mas que a pessoa ela já está com tanta necessidade de fala que ela simplesmente fala. Então, o que diz muito é a minha resposta, porque quem fala, ele espera uma resposta, ele espera um posicionamento. Então, cabe a mim a atitude de compreender o outro empaticamente. O que significa isso? É tentar entender o outro, tentar entender o mundo vivido dele, as experiências dele, sem pré-julgá-lo, sem dizer que essa pessoa é estranha, sem dizer que as vivências dela são muito simples, que você também já passou por isso. E aí, às vezes nós caímos nesse comodismo de a pessoa fala e às vezes a gente responde assim: nossa, eu também já passei por isso, você não sabe o que aconteceu comigo esses dias. Aí já conta outra história e a história que a pessoa te contou fica de lado. O sofrimento que ela te trouxe pode ser que te trouxe algo de tão importante e simplesmente você deixou de lado, porque o seu eu, a sua história de vida é muito mais importante do que a daquela pessoa naquele momento. Então nós devemos compreender que naquele momento a pessoa que fala, ela sente o desejo também de ser escutada. Até nós mesmos sentimos o desejo de ser escutadas. É tão ruim quando você está conversando com alguém e a pessoa logo desmerece o que você está dizendo, ou então coloca outro assunto em cima do que você está dizendo, e com isso nós não estamos exercitando a compreensão empática, que é essa capacidade sensível, que é como Carl Rogers diz, essa capacidade intrínseca, sensível de se colocar no lugar do outro. Não é simplesmente uma atitude, é um jeito de ser. Tem pessoas que o jeito dela já é de compreensão. Às vezes ela nem fala, só a atitude dela já diz muito. Então, vale refletir quais são as nossas atitudes enquanto pessoa. Será que eu tenho deixado o outro falar? Ou será que eu tenho esta necessidade maior de falar?
Como que está a nossa relação com os outros? Com a nossa família, né? Será que a gente tem praticado essa questão de respeitar o espaço do outro? Porque respeitar o espaço do outro é aceitar as diferenças. O quanto é bacana você poder se comportar como você é no seu grupo de amigos, no seu grupo de família. Como é bacana você não ter que se policiar em algum comportamento seu, porque você está entre pessoas que te aceitam. E isso não é tão natural nos dias de hoje. As pessoas não têm praticado a aceitação. Nem a aceitação delas mesmas, que dirá a aceitação do outro. Então, Rogers também traz que quando eu me aceito assim como eu sou, eu quebro as minhas defesas e tenho mais facilidade de aceitar o outro. Então, este exercício da aceitação, ela é constante. E também de respeitar o espaço do outro é um exercício constante. Eu acho que nós temos que começar a nos perceber. Começar a perceber como está a minha relação com o outro. Será que eu estou nas frases superficiais de dizer o seguinte: ah, fulano, isso aí é bobagem, vai passar. Nossa, eu já passei por coisas assim muito mais difíceis e já saí disso. Então, são frases que não emitem nenhuma empatia. Muito pelo contrário, desmerecem aquilo que o outro está dizendo. Então, pessoal, assim como nós gostamos de ser ouvidos, nós também devemos ter essa atitude de compreender empaticamente, tá? Espero que tenha respondido o questionamento, né, sobre a empatia. E logo trarei mais um assunto pra gente conversar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, pode colocar um comentário. Ou se você tem alguma sugestão pra gente, pode colocar também, tá bom? Um cheiro! Tchau!